Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. Bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria receber vocês aqui. E ainda mais assim, nesse tema tão bonito, né, que é o Evangelho de João, sendo aberto com essa história bonita, esse encontro bonito de Jesus com a samaritana. Para esse instante, eu queria que a gente começasse de uma forma orante, de uma forma onde a gente se colocasse diante de Deus, refletindo essa história deles dois ali, de Jesus, da samaritana, esse encontro de duas pessoas que falam o que sentem no coração, né? Então eu acho que isso fala muito para a gente também. Eu queria que a gente começasse com um refrão, mas antes do refrão, de a gente passar para esse refrão, eu queria dizer que eu estou contando com uma participação muito, muito especial de dois amigos meus queridos, Márcio, que foi aluno nosso da pós-graduação aqui, com quem eu tive também a oportunidade de trabalhar. Ele escreve umas coisas bonitas, faz uns poemas bem bonitos, e ele tem um texto inspirado nessa história, e eu disse, não, vamos usar hoje, né, para a gente começar fazendo bonito. Só que Márcio é muito tímido, então eu disse assim, eu preciso achar... Ele disse, não tenho coragem de vir, né, declamar esse poema. Eu disse, eu preciso achar uma samaritana bem bonita para vir aqui declamar esse poema para a gente nos ajudar a rezar. Então, eu pedi à irmã Paula, que é pia discípula, está aqui com a gente hoje, né, no encontro. Eu disse, Paula, me ajuda, vem aqui rezar com a gente nesse instante. Então, desde já, minha gratidão, né, a eles dois por nos ajudarem a conduzir esse momento. E o refrão, né, um refrão que é da comunidade dos Irmãos de TZ, vocês devem conhecer, e ele diz assim: temos sede em nossa alma, nos abandonar em ti, ó Cristo. Temos sede em nossa alma, nos abandonar em ti. Sede em nossa alma, nos abandonar em ti, ó Cristo. Cheguei ao poço e falei com ele. Você quer água? Quero a sede, disse ele. Eu estava de correr e ele só era um outro de não se abraçar. Um corpo de água, ele pediu. Você tem um copo? Perguntei. Ele falou que tinha a performance dos sedentos. Disse a ele, você sabe que esse poço é muito importante. Ele me interrompeu rápido.
O que é importante é a sede, e esse poço é só um lugar. Qual a fisionomia de sua sede? Há muito busco águas, há muito também fui descendentada. Parei nele. Quem é você? Eu sou a sede. O sentido de você vir ao poço. Parei novamente. Depois bebemos juntos. A água era boa, viva. Saí dali, mas fiquei com ele. Fui ver minha gente. Demorou. Não trouxe água? Não. Trouxe a sede. Temos sede em nossa alma, nos abandonar em ti, ó Cristo. Temos sede em nossa alma, nos abandonar em ti, ó Cristo. Que a presença de Deus na pessoa de Jesus, essa fonte que sacia a nossa sede, se faça presente, né? Esteja no meio de nós, que nos conduza, abra nosso coração para a sua palavra, para que a gente caminhe sempre nela. Então, com essa apresentação que Carol fez para nós, com esse momento de oração, um momento que nos coloca também, cada um de nós, diante da nossa sede. Não é? A sede, temos sede de quê? O que buscamos? Gostaria de continuar dando as boas-vindas a todas e todos. Não é? Vejo que tem pessoas de vários lugares aqui do Brasil. Esse curso que estamos fazendo aqui agora, ele é uma iniciativa dos cursos de teologia aqui da Universidade Católica de Pernambuco. Então, aqui na Universidade Católica de Pernambuco, há o curso de teologia, o curso de graduação em teologia. Temos também um curso de especialização, o curso de especialização em hermenêutica bíblica, e temos também o mestrado em teologia. Então, esses 3 cursos de teologia aqui da Universidade Católica é que promovem este curso que nós estamos fazendo neste momento. E tem o apoio do Instituto Humanitas Unicap. Então, este momento é também agora o momento para a leitura do texto bíblico. Não é? Se vocês estão aí com a Bíblia à mão, então vamos abrir a Bíblia no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Então, Lucas, lá de Petrolina, não é, Lucas? Lucas, pode fazer a leitura para nós. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia numerosos discípulos e batizava mais do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos, ele deixou a Judeia e dirigiu-se novamente à Galileia. Era preciso que ele atravessasse a Samaria. Foi então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próxima do campo que Jacó dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Veio uma mulher dos samaritanos para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar provisões. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se servem dos utensílios dos samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se
se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde terias a água viva? Acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Ele que dele bebeu, como também seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise mais vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem aqui. Respondeu-lhe a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso em verdade disseste. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, crê em mim, mulher. Vem a hora em que nesta montanha nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são adoradores como estes que o Pai busca. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher, sei que o Messias vem, o chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu aquele que fala contigo. Nisso chegaram seus discípulos e ficaram admirados de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, porém, disse, que buscais? Ou, que falas com ela? A mulher então deixou sua talha, foi para a cidade e disse às pessoas, vinde ver um homem que me disse tudo quanto fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e vinham até ele. Nesse entretempo, seus discípulos lhe diziam, Rabi, come. Mas ele lhes disse, eu tenho algo a comer que vós não conheceis. Os discípulos diziam então uns aos outros, acaso alguém lhe teria trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar sua obra. Vós não dizeis, ainda 4 meses e vem a colheita? Eis que eu vos digo, levantai vossos olhos e contemplai os campos que já estão brancos para a colheita. Aquele que colhe recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna, de modo que aquele que semeia se alegra juntamente com aquele que colhe. Nisso é verdadeiro o provérbio que diz, um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não provém de vosso esforço. Outros se esforçaram e vós participais do esforço deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto fiz. Quando os samaritanos chegaram junto dele, pediam-lhe que permanecesse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias, e foram mais numerosos os que creram por causa da palavra dele, e diziam à mulher, já não é pelo que falaste que cremos, nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muito obrigado, Lucas, pela leitura.
são alguns pontos para nós irmos acompanhando a reflexão. Então, esse texto é um texto longo, são 42 versículos, né, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana e com os samaritanos. Então, este aqui nos dá essa nossa programação que eu tinha dito a vocês. Hoje, dia 5, Jesus na Samaria. No dia 12, Jesus abre os olhos do cego de nascença. No dia 19, Jesus e os irmãos de Betânia. E no dia 26, Jesus e o discípulo amado. Então, hoje nós temos esse tema, Jesus e a Samaritana. Então, o gênero literário, não é, desses versículos é o gênero narrativo. Nós estamos diante de uma narração. Quais são as personagens que aparecem? Jesus e seus discípulos, a samaritana e os samaritanos. Além dessas personagens que intervêm na história, outras personagens são mencionadas: João Batista, Jacó e José. O cenário principal é à beira de um poço, onde tudo acontece. Ao longe e ao fundo está o Monte Garizim e também a cidade dos samaritanos. Essa fotografia que aparece aí é uma fotografia do Monte Garizim. O Monte Garizim, ele fica na região da Samaria e antes mesmo do tempo de Jesus, os samaritanos tinham construído um templo sobre o Monte Garizim. Mas esse templo já tinha sido destruído. Então, no tempo de Jesus, no tempo que ele fez essa conversa com a samaritana, ali à beira do poço, esse templo sobre o Monte Garizim já não existia mais. Então, como essa narrativa é longa, nós vamos vê-la por partes. A apresentação será por partes. Então, foram divididos aqui em 5 partes. Então, a primeira parte, o versículo de 1 a 6, Jesus deixa a Judeia e a caminho da Galileia chega a Samaria. A segunda parte, começa o diálogo entre Jesus e a samaritana, que tem como tema principal a água viva. Terceira parte, continua o diálogo entre Jesus e a samaritana. O tema principal, o culto a Deus. Quarta parte, os discípulos voltam, os discípulos que tinham ido à cidade voltam e a samaritana vai. Então, é um diálogo entre Jesus e os discípulos. Para terminar, a quinta e última parte, os últimos versículos, é Jesus entre os samaritanos. Os samaritanos convidam Jesus para ficar ali na cidade deles, alguns dias, e ele fica 2 dias na cidade. Então, agora nós vamos começar esse início, o enquadramento do relato. Capítulo 4, versículos de 1 a 6. Então, esses primeiros versículos, eles dão para nós, assim, a moldura do relato. Comparando o relato a um quadro, esses versículos vão apresentar o cenário, vão apresentar as personagens, e a gente pode ir fazendo na nossa própria imaginação esse cenário, não é? O cenário de um poço, não é? Onde está Jesus, ali naquele poço, não é? Aquele poço, antes de falar sobre o poço, os primeiros versículos desse capítulo 4 falam que Jesus estava em viagem. Então, ele estava fazendo uma viagem indo da Judeia, que fica mais ao sul, para a Galileia, que fica mais ao norte. E ele fez essa viagem atravessando a Samaria. Então, esses primeiros versículos situam o relato como uma etapa de uma viagem de Jesus.
o texto diz, inclusive, assim, que Jesus, cansado, não é, chegou até aquele poço, até aquele lugar, e sentou-se, não é, à beira do poço para descansar da sua viagem. Aí, o evangelista começa a dizer que poço era aquele, não é? Então, ele fala que aquele poço é o poço de Jacó. Vamos pegar ali, no versículo 5, ele não fala que o poço é de Jacó, ele fala que o campo é o campo que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali uma fonte, aqui no momento ele não fala em poço, fala em fonte, que era a fonte de Jacó. E fala também do horário, que era por volta do meio-dia. O horário assim, hora sexta, não é? Um horário assim bem quente, de bastante calor. Então, com essas informações, a gente consegue ir criando na nossa imaginação todo o cenário. Ora, vamos falar um pouco também dessas tradições do Antigo Testamento que estão aí presentes. Vocês viram, foi citado aí Jacó e o seu filho José. Fala também o nome de uma cidade, não é? A cidade, fala assim que o nome da cidade era Sicar. Mas quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, aonde é mencionado lá no livro do Gênesis, onde ficava esse poço, esse campo, onde havia o poço, aí o nome da cidade é um pouquinho diferente. Ao invés de Sicar, é a cidade de Siquém. E há mais uma personagem do Antigo Testamento, aqui escondida, vamos dizer assim, né? Que é a personagem de Moisés. Porque aqui no versículo 6, há uma frase que aparece quase igualzinho a essa que está aqui, lá no livro do Êxodo, quando fala assim que Moisés foi para Madiã. Aí diz assim, lá no livro do Êxodo, capítulo 2 do livro do Êxodo, que Moisés, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. Então, também aparece, a gente pode dizer que aparece aqui a figura de Moisés. E olha uma coisa interessante, é que no Antigo Testamento, quando tem um encontro à beira de um poço, esse encontro termina em casamento. Vocês já viram isso? Já prestaram atenção nisso? Não é? Então, a gente tem, olha, Abraão quer que o seu filho Isaque se case. Então, ele manda um servo lá para a Mesopotâmia, e esse servo, à beira de um poço, conhece Rebeca, e traz Rebeca para se casar com Isaque. Depois, nós temos Jacó, que conhece Raquel, a sua esposa Raquel, também à beira de um poço. E, finalmente, o próprio Moisés, que eu estava mencionando agora mesmo, não é? Que conhece também a sua esposa Séfora, não é? A sua futura esposa Séfora, à beira de um poço. Eu estou vendo que algumas pessoas estão perguntando se esse material vai ser disponibilizado. Sim, é nossa intenção. A nossa intenção é fazer a gravação desse nosso encontro, como nós estamos fazendo, não é? E depois colocar essa gravação no canal que nós temos do YouTube. Não é? Assim, vocês mesmos poderão rever a gravação e até mesmo indicar essa gravação para outras pessoas que vocês conhecem e que vocês sabem que teriam interesse por este tema, por este assunto. Então, vamos fazer um resumo dessa primeira parte, antes de nós passarmos para a segunda parte. Essa parte situou todo o relato, primeiro, como uma etapa de uma viagem de Jesus. Jesus saiu da Judéia e foi para a Galileia, atravessando a região da Samaria. Há um detalhe aqui, eu quase ia passando despercebido no texto, no versículo 4, que diz assim, era preciso atravessar a Samaria.
Na verdade, para quem vai da Judeia para a Galileia, não é preciso atravessar a Samaria. Há um outro caminho que é contornando lá pelo Rio Jordão. No Evangelho segundo Marcos, quando Jesus vem para Jerusalém, ele vem por esse outro caminho. Então, nós temos que interpretar esse era preciso atravessar a Samaria, não como uma precisão, uma necessidade geográfica, como se não houvesse outro caminho. Mas aqui a necessidade era preciso atravessar a Samaria para anunciar o Evangelho na Samaria. Além de situar este relato nessa viagem de Jesus, o evangelista também situa este relato na confluência de diversas tradições do Antigo Testamento. A nossa próxima parte é o diálogo de Jesus com a samaritana. Agora nós estamos os versículos de 7 a 15. Nesse diálogo entre Jesus e a samaritana, há dois pedidos. Primeiro, Jesus pede água à samaritana. Segundo, a samaritana pede água para Jesus. A samaritana ainda não tinha aparecido na história, não é? Ela vai aparecer agora. Ela aparece no versículo 7. O versículo 7 e o versículo 8, eles estão mudados assim na ordem cronológica. Mas na ordem da leitura é primeiro 7, depois o 8. Mas na ordem do acontecimento é primeiro o 8 e depois o 7. No 8, os discípulos vão à cidade. Então Jesus ficou sozinho. No versículo 7, chega a mulher samaritana. Então esse encontro vai se dar ali à beira do poço, entre Jesus e a mulher samaritana, que tinha vindo até aquele poço para buscar água, naquele horário do meio-dia. É um pouco estranho até. Vamos para o versículo 9. No versículo 9, é Jesus que pede a ela, não é? É o primeiro pedido. Jesus pede à samaritana, dá-me de beber. A sede, como nós cantávamos no início. Jesus pede a ela, dá-me de beber. E a samaritana fica muito espantada. Ela estranha esse pedido de Jesus. Não é? E ela vai dizer a Jesus, como tu, sendo judeu, pedes a mim de beber, a mim que sou uma mulher samaritana. Então, nós conhecemos todos os problemas, os conflitos que havia ali entre judeus e samaritanos, não é? De modo especial, a gente tem que levar em consideração, aqui no versículo 9, um comentário que é colocado pelo evangelista. Então, é o evangelista que escreve agora, e ele diz assim, os judeus não se servem dos mesmos utensílios que os samaritanos. Esse é o sentido bem exato do texto grego que aparece aí no Evangelho segundo João. Não é tanto esse sentido que a gente vai encontrar em muitas edições da Bíblia, que os judeus não se entendem com os samaritanos. Isso tudo, não estou dizendo que não seja verdade, é verdade sim, não é? Mas, especificamente, aquilo que está dizendo aqui se um samaritano, no caso aqui é uma samaritana, se ela bebeu em um copo, um judeu já não pode mais beber naquele copo que foi usado pelo samaritano. Um judeu não pode utilizar um mesmo utensílio se esse utensílio já foi usado por um samaritano. Por isso que depois a mulher vai perguntar assim para Jesus, tu não tens nem balde, não é, nem jarro, nem corda, o poço é fundo, então onde vais tirar água? Jesus não tem nada ali com ele. Se ele vai beber água, se ele pede água, ele vai beber a água no jarro da mulher samaritana, o que um judeu normalmente jamais faria.
A partir, então, desse pedido de água de Jesus, começa a conversa, ou avança o diálogo entre os dois, não é? A respeito da água, não é? Então, aí é Jesus que vai começar a falar para ela e vai começar a questioná-la, não é? E vai dizer a ela assim, se tu soubesses, não é? Quem é aquele que te fala? Jesus diz assim, se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos nos concentrar agora nessas duas expressões, não é? A expressão água viva, água corrente, não é? Uma água que jorra. E também nessa expressão dom de Deus. Se conhecesses o dom de Deus. Essa mesma expressão, igualzinha a gente tem aqui, aparece no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Filipe vai a Samaria. Então, quando Filipe vai lá a Samaria, eu estou querendo encontrar aqui, achei, Atos capítulo 8, versículos de 19 a 20. Não é? Filipe vai a Samaria, e ali também aparece essa expressão, dom de Deus, que significa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom de Deus. Então, a gente vai tendo aqui uma associação entre a água e o Espírito Santo. Vou reler para nós, não é, essas palavras de Jesus. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher samaritana, então, agora continua o seu diálogo com Jesus, não é assim? Então, aí que ela vai dizer aquela palavra, nem sequer tens balde, como vais tirar água? Da onde vem essa água viva? De onde terias a água viva para dar? Essa pergunta, de onde, é uma pergunta importante no Evangelho segundo João. Ela aparece várias vezes no Evangelho segundo João. Essa pergunta assim, de onde? Não é? De onde vem o vinho nas bodas de Caná? Não é? Quando Jesus sacia a multidão com pães e peixes, o discípulo de Jesus pergunta para ele, de onde viria tantos pães para alimentar toda essa gente? Então, essa pergunta que aparece várias vezes no Evangelho segundo João, que é importante, e agora é a mulher samaritana que pergunta a Jesus, de onde terias a água viva? E ela vai citar novamente Jacó, é a segunda vez que Jacó aparece nesse texto, não é? Acaso és maior que nosso pai Jacó? Vamos para a resposta de Jesus, nesse diálogo entre Jesus e a samaritana? Aí Jesus vai dizer a ela, eu estou no versículo 13, todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Vamos para o versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Então, essa água que Jesus dá, transforma o sedento em fonte. Aquele que busca água, aquele que quer a água, torna-se fonte capaz de levar a água também a outras pessoas. Torna-se ele mesmo fonte. Versículo 15. É importante esse versículo 15, porque vai fechar agora, então, essa primeira, vai fechar essa primeira parte do diálogo entre Jesus e a samaritana. Então, é quando a samaritana pede essa água a Jesus. E ela diz a Jesus, então, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais vir aqui tirá-la. A gente vê aqui esse trabalho, um trabalho de mulheres, que é o trabalho de ir buscar a água. Então,
o cansaço que esse trabalho traz. Mas, de maneira figurada, a gente pode pensar essa água, símbolo do Espírito Santo, símbolo de algo que dá sentido à nossa vida. E a busca pelo sentido da vida também cansa muito as pessoas. As pessoas buscam o sentido da sua vida aqui, acolá, em outro lugar, e essa busca incessante por sentidos que, ao final, não se mostram como verdadeiros sentidos, traz um cansaço muito grande. Então, quando a pessoa encontra a verdadeira fonte, o verdadeiro poço, a verdadeira água, uma água que é água viva, que é água corrente, que é água pura, esse encontro traz repouso, traz descanso, traz a saciedade. A terceira parte da nossa perícope, e agora aqui é a segunda parte do diálogo entre Jesus e a samaritana. Olha, essa segunda parte começa com uma pergunta de Jesus, não é? Nem é uma pergunta exatamente, mas Jesus diz a ela, vai, chama teu marido e vem aqui. E aí que ela vai responder, não tenho marido, e Jesus vai dizer, bem disseste, tiveste 5 maridos, e aquele que agora tens não é teu marido. Enfim, nós conhecemos essa conversa, esse diálogo entre Jesus e a samaritana. Como interpretar esses 5 maridos da mulher samaritana? O que esses 5 maridos representam? O que essa mulher samaritana, que já esteve casada com 5 maridos, o que ela está representando? Há um padre da igreja síria, eu gosto muito de citar isso, chamado Efrem. Eu vi que alguém escreveu aqui, a comunidade Efrem, alguma coisa assim, não é? Então, Efrem, quando ele faz um comentário a esse texto, e ele faz um comentário em forma de poesia, ele não diz que essa mulher samaritana era adúltera. Ele diz que ela teve cada um desses 5 maridos, um depois do outro, não é? E que ela se casava, daí o marido morria. Daí ela se casava com outro, o marido morria. Eu acho que já ninguém mais estava querendo se casar com ela, não é? Porque cada vez que ela se casava, o marido dela morria, não é? Mas, enfim, a gente também pode pensar, não é? Que, mesmo antes do marido morrer, ela já se separava de um marido e casava com outro marido, não é? Bom, enfim, mas a minha pergunta inicial era assim, qual é o simbolismo desses 5 maridos? Na patrística, não é, entre os padres da igreja, a gente vai ter alguns padres que vão dizer assim, olha, esses 5 maridos representam os 5 livros do Pentateuco, não é, os 5 livros da Torá, e o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não é? Que são, assim, uma preparação para o encontro com o Cristo, que virá depois. Outros dizem assim, esses 5 maridos são os 5 sentidos, não é? Os 5 sentidos nos ajudam a chegar a Deus, mas é preciso a fé para ultrapassar esses 5 sentidos. Eu vejo aqui, nessa menção aos 5 maridos, e talvez se a gente fizer a conta bem direitinho, não são 5, são 6, porque Jesus diz assim para ela, tiveste 5 maridos, e esse que agora tens, então dá 5 mais 1, já virou 6, não é? Seria um modo de se referir às origens do povo samaritano. Então, para a gente conhecer as origens do povo samaritano, a gente tem que ir lá para o Antigo Testamento, para o 2º livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 24 a 41. Então, lá é contado que os assírios invadiram a região da Samaria, não é? Destruíram a cidade da Samaria, o ano 722 a.C.,
e levaram a população da Samaria para o exílio na Assíria, e trouxeram populações de outros lugares para a Samaria. Tinha ficado também gente da Samaria ali, e vieram gente de vários outros lugares. E quando a gente lê esse trecho aí do segundo livro dos Reis, diz que cada um desses povos que vieram para lá trouxe também o seu Deus. Não é? Então, a gente vai ter a origem do povo samaritano. É uma origem de mistura de vários povos. Cada um desses povos que adorava um Deus diferente. Então, muitas vezes a gente tem lá no Antigo Testamento, em outros livros do Antigo Testamento, não é? Adorar a um Deus diferente, que é expresso a partir da metáfora do adultério. Então, no livro do profeta Oséias, a gente tem também, não é? Então, quando fala assim, que o povo de Israel abandonou o Deus verdadeiro e correu atrás de falsos deuses, muitas vezes os profetas dizem assim, o povo de Israel cometeu um adultério. O adultério sendo apresentado como uma imagem da infidelidade ao Deus verdadeiro. Pronto, então, o que a gente tem aqui essa mulher samaritana, ela representa o povo samaritano, todo o povo samaritano. Porque a gente tinha aquele conflito, aquela diferença entre os judeus e os samaritanos. Porque, para os judeus, do ponto de vista dos judeus, os samaritanos eram, na perspectiva étnica, os samaritanos eram mestiços. Eles tinham surgido da mistura de vários povos. Era um povo mestiço. E do ponto de vista religioso, os samaritanos eram sincretistas. Não é? Adoravam, ao mesmo tempo que adoravam ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, adoravam também a outros deuses. Então, essa mulher samaritana que aparece aqui, e esse detalhe de 5 maridos, vai mostrar, assim, um povo que está um pouco perdido, não é, do ponto de vista religioso, correndo atrás de muitos deuses. Eu repito aquilo que eu já tinha dito antes, não é? Sem saber aonde colocar, sem saber aonde buscar, não é? O sentido para a sua vida, mas sem saber onde buscar a água que vai aplacar a sua sede. A partir dessa fala de Jesus, não é? Quando Jesus diz assim, não é? Tiveste 5 maridos, a reação da mulher samaritana, quando ela diz a Jesus, vejo que tu és profeta, não é? Vejo que tu és profeta. E agora ela vai começar a colocar questões teológicas para Jesus. Essa conversa toda entre os dois, entre a mulher samaritana e Jesus, ela é teológica desde o princípio. Mas agora ela vai se mostrar, essa mulher samaritana, como uma grande teóloga. E ela vai colocar 2 questões para Jesus. A primeira questão, sobre o lugar do culto a Deus. Onde se deve prestar culto a Deus? A segunda questão teológica que ela coloca para Jesus é sobre a vinda do Messias. Não é? Quando chegar o Messias, ele vai nos explicar todas as coisas. Vamos uma questão de cada vez. A primeira questão que ela coloca é sobre o lugar do culto. Então, ela diz, os samaritanos, o povo dela, não é? Diz que o lugar do culto é sobre o Monte Garizim. Não é? Lá sobre o Monte Garizim, que tinha um templo, ela se refere também aos patriarcas, ela diz assim, deixa eu pegar exatamente o que está escrito. Fala assim, nossos pais adoraram nesta montanha. Não é? Nossos pais,
é uma referência aos antepassados. E a gente pode chegar nesses antepassados até Jacó, né? O patriarca Jacó, já mencionado 2 vezes, inclusive, nesse relato. Não é? Então, ela diz assim, os patriarcas, os nossos antepassados, diziam que o lugar de culto é aqui, nessa montanha. Vós, não é, como Jesus é um judeu, ela mesma já lembrou isso, mas ela diz, mas os judeus dizem que o lugar de culto, que o templo, fica em Jerusalém. Então, tá aí a questão. Onde é que a gente deve adorar a Deus? Onde é que a gente deve prestar culto a Deus? No Monte Garizim ou em Jerusalém? A resposta que Jesus dá é muito boa, não é? Então, Jesus vai dizer assim, que não é nem no Monte Garizim, nem nessa montanha, nem em Jerusalém, não é? Ele vai no versículo 23, eu estou, não é? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, a gente pode dizer assim também, no verdadeiro espírito. É um novo culto, um culto espiritual, que pode ser prestado a Deus em todos os lugares, no Monte Garizim, em Jerusalém, aonde for. Não é necessário que seja aquele culto a Deus prestado exatamente naquele lugar, exatamente naquele templo. Então, Jesus anuncia um novo tempo. Ele diz assim, vem a hora, e é agora. Vem a hora, e é agora. E esses são os verdadeiros adoradores que o Pai busca. No versículo 22, ele lembra, não é, a mulher samaritana, que, na verdade, a salvação vem dos judeus. A salvação vem da tribo de Judá. E nós já vamos falar sobre isso também. De onde vem o Messias. É o segundo tema que a gente tem aqui. Nós estamos ainda no primeiro tema, e esse primeiro tema é onde fica o lugar de culto. Há uma ligação importante entre este capítulo 4 e o capítulo 2 do Evangelho segundo João. Então, no capítulo 2, Jesus, ele expulsou do templo de Jerusalém os vendedores de bois, os vendedores de pombos, os vendedores de animais, os cambistas, e ele terminava aquela perícope falando assim, não é? Destruir esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Ele falava do templo do seu corpo. Então, a gente pode dizer assim, lá no capítulo 2, Jesus fala de um novo templo, que é o seu próprio corpo. E aqui no capítulo 4, Jesus fala de um novo culto. Um novo culto que se faz nesse novo templo. Olha, se a gente vai olhar também lá no Antigo Testamento, a teologia do templo, o templo é o lugar de encontro entre Deus e a humanidade. Dito de outro modo, o templo é o lugar de encontro da humanidade com Deus. De Deus com a humanidade, da humanidade com Deus. Agora, um novo lugar de encontro entre Deus e a humanidade é o corpo crucificado e ressuscitado de Jesus Cristo. E a gente pode dizer, esse novo templo pede de nós um novo culto. Um novo culto que é um culto espiritual. Então, já não se trata mais, como naquele tempo, de sacrificar animais para Deus. Esse novo culto já não é um sacrifício de animais para Deus. É um culto inteiramente diferente. Vamos passar agora para essa questão do Messias, versículo 25, em que a mulher samaritana, então, vai dizer a Jesus, sei que o Messias vem, não é? E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Há uma questão aqui de que, na verdade,
é um pouco estranho que uma mulher samaritana fale em Messias, porque quem esperava o Messias eram os judeus. Entre os samaritanos, eles esperavam, assim, um profeta dos últimos tempos. Eles chamavam esse profeta de Utaev, aquele que retornará, aquele que voltará, Utaev. E é possível que o evangelista tenha acomodado essa figura, não é, do Utaev, que os samaritanos esperavam, com a expectativa de um Messias que era mais a expectativa do povo judeu, não é? Então, ele vai colocar na boca da samaritana essa palavra, não é? Messias. Sei que o Messias vem, não é? E que ele vai nos ensinar, ele vai nos esclarecer todas as coisas. E olha a resposta que Jesus dá, versículo 26. Sou eu, aquele que fala contigo. Não é? Terminamos aqui a terceira parte, não é? Do capítulo 4, de 16 a 26, quando Jesus se revela a ela, como sendo o Messias. Sou eu, aquele que fala contigo. Os discípulos voltam e a samaritana vai. Versículo 27, nós estamos aqui no versículo 27. O versículo 27, vejam como esse versículo é interessante. Os discípulos chegam e ficam admirados de que Jesus estivesse conversando com uma mulher. Essa conversa teológica, não é? Um judeu jamais teria com uma mulher. Não é? Jesus vai rompendo os preconceitos, ele conversa com o povo samaritano, ele fala sobre teologia com as mulheres, não é? Acolhe as pessoas, não tem essas coisas assim de o que será que vão pensar de mim se me verem aqui nesse momento, só essa mulher e eu juntos aqui. Olha, se alguém pensar alguma coisa de mal, isso está na cabeça daquela pessoa, porque é um lugar público, um lugar aberto, não é o meio-dia, quando Jesus está ali conversando com aquela mulher samaritana. Mas os discípulos ficam espantados de ver Jesus conversando com ela, não é daquele modo. Mas ninguém pergunta nada. Acho que eles estavam com medo de levar fora. Por isso que eles não perguntaram nada. Não perguntaram nem para Jesus, nem para a mulher samaritana. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para esse versículo 28. O versículo 28 que fala dela, da samaritana, diz assim: ela deixou sua talha. Olha que interessante. Eu leio isso, que a mulher deixou sua talha, e eu me lembro do chamado de Simão Pedro, de André, de Tiago, João, que diz assim: e Simão deixou sua rede. A mulher samaritana, o que ela tinha ali naquele momento não era uma rede, era uma talha. A talha com a qual ela foi buscar água. Então, ela deixou sua talha. Torna-se discípula de Jesus. E foi para a cidade anunciar Jesus. Se torna discípula e se torna apóstola. E aí, na cidade, então, ela vai anunciar e vai convidar as pessoas da cidade para virem com ela até Jesus. Enquanto o povo da cidade está indo para lá aonde Jesus está com os discípulos. E a gente tem esse diálogo entre Jesus e os discípulos. Versículo 31 em diante. Os discípulos querendo falar em alimento. Olha, essa perícope aqui do Evangelho segundo João fala de beber e de comer. E agora eles querem que Jesus coma, e Jesus vai dizer que o seu alimento, no versículo 34, é fazer a vontade daquele que o enviou, cumprir sua obra. Versículo 35, Jesus vai começar a usar a metáfora
da plantação, não é? Da colheita, a metáfora da messe, para falar da missão. A gente tem isso também nos outros evangelhos. A messe é grande, mas os operários são poucos. Então, Jesus, quando ele vai falar da missão, muitas vezes ele usa como imagem a plantação, aqueles que trabalham na plantação. Ele diz, nem sempre aquele que colhe é aquele que semeia. Quantas vezes nós somos chamados a semear e temos que deixar para outros colherem, não é? Ou a gente vai colher aquilo que outros semearam. Mas ali, naquele caso, Jesus diz, aqui, aquele que semeia e aquele que colhe se alegram juntos. A colheita, a semeadura e a colheita acontecem assim com pouco tempo de diferença. Jesus diz aos discípulos, levantai vossos olhos, eu estou no versículo 35, levantai vossos olhos, contemplai os campos, que já estão brancos, que já estão prontos para a colheita. Se os discípulos levantarem os olhos, o que eles verão? Eles verão os samaritanos vindo até Jesus, trazidos pela mulher samaritana. Eles vão olhar e eles vão ver os samaritanos que estão ali chegando. Pronto, então é Jesus falando, um é o que semeia, outro é o que colhe. Vejam, toda esse diálogo entre Jesus e os seus discípulos tem uma importância muito grande quando a gente pensa no povo samaritano no início do cristianismo. Olha, no Evangelho segundo Marcos, os samaritanos nem aparecem. No Evangelho segundo Mateus, os samaritanos são mencionados, mas é quando Jesus diz assim a seus discípulos, não entreis nas cidades dos samaritanos. Isso no começo. Depois, no final do Evangelho, já Jesus ressuscitado, ele vai dizer, ide a todas as nações. Samaritanos estão incluídos também. No Evangelho segundo Lucas, já muda. Os samaritanos, eles são apresentados com grande simpatia. Nós temos a parábola do samaritano misericordioso, nós temos a parábola dos 10 leprosos, não é? E nos 10 leprosos, um somente volta para agradecer, e é um samaritano. E aqui no Evangelho segundo João também, os samaritanos são apresentados de uma maneira bastante positiva. Nós podemos pensar, a partir também da leitura dos Atos dos Apóstolos, que a missão entre os samaritanos, a primeira missão entre os samaritanos, pode ter suscitado bastante oposição da parte dos judeus, não é? A questão seria, o evangelho pode também ser anunciado aos samaritanos? Um judeu assim, mais fechado, mais preconceituoso, certamente diria que não. Então, logo no começo, os primeiros cristãos tiveram que enfrentar essa questão. Devemos ou não devemos anunciar o evangelho aos samaritanos? Como é que o evangelho segundo João responde a essa questão? Se foi o próprio Jesus o primeiro a anunciar o evangelho na Samaria, é lógico que a igreja também tem que anunciar o evangelho aos samaritanos. Se foi o próprio Jesus que acolheu a mulher samaritana, se foi o próprio Jesus que tomou a iniciativa de fazer um diálogo com ela, o primeiro a tomar a palavra não foi a mulher samaritana. O primeiro a tomar a palavra foi o próprio Jesus pedindo a ela, dá-me de beber. Então, se o próprio Jesus começou a missão entre os samaritanos, os discípulos, os apóstolos, os primeiros cristãos,
tem que continuar essa missão, colher os frutos daquilo que o próprio Jesus plantou. Jesus é acolhido pelos samaritanos, que, a seu jeito, eles representam a igreja em suas origens. A igreja que nasceu mestiça, nasceu tanto dos judeus como dos gentios. Assim como os samaritanos, a igreja também ela é formada por uma multidão de povos. A gente vai encontrar isso no livro do Apocalipse e em vários livros, não é? Uma multidão de todas as línguas, raças, de todos os povos, não é? Então, a mulher samaritana aparece aqui como representante do povo samaritano, e o povo samaritano aparece como representante de toda a igreja. No finalzinho, já estou no... tem uma coisa antes, não é? Versículo 39. Muitos samaritanos creram por causa da palavra da mulher. Mas depois eles diziam assim, não é? Depois que eles conheceram Jesus, que Jesus permaneceu com eles 2 dias, eles diziam para a mulher, já não é mais por aquilo que dizes que nós cremos. Nós mesmos tivemos esse contato nosso pessoal com ele, não é? E nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pronto. Estão dizendo aqui que, parece que estão dizendo aqui que é para eu tomar água também, não é que eu estou falando aqui sem parar. Mas é muito bonito. Eu vou pedir, se alguém tem alguma pergunta, alguma questão, se já apareceu alguma coisa, vou dar uma olhada, vou pedir que Carol também me ajude, a ver se tem alguma coisa assim para eu responder. É interessante isso que Jesus, o máximo que ele fica num lugar é 2 dias, não é? Ele não passa mais do que 2 dias. Nem na sepultura ele não passou mais do que 2 dias, não é? Até menos. Depois de 2 dias num lugar, ele já quer ir embora. Ficou 2 dias na Samaria e depois continuou a sua viagem. Isso mesmo, um peregrino. Eu vi assim de passagem que havia uma questão, se alguém quiser fazer alguma questão, fique à vontade. Caroline, nós já podemos parar a apresentação, já encerrou a apresentação. Professor, E alguém perguntava como se escreve. Lá, já escreveram. Sabri já escreveu, o Taev. Oi, professor, boa noite. Então, peraí, que senão eu passo a pergunta. A representação da referência de 5 e 6 maridos são os povos presentes. Então, essa é a interpretação, Sabri Senger, não é? Essa é a interpretação que eu dou para essa parte, né? Esse simbolismo dos maridos da Samaritana, não é? Então, esses maridos da Samaritana, se a gente lê, eu vou dar a referência bem direitinho, como é a referência lá no livro segundo livro dos Reis. Professor, eu gostaria de entender um pouquinho, caso o senhor possa explicar a questão do casamento. O senhor falava inicialmente que os encontros na beira do poço normalmente geravam um casamento, como aconteceu com Moisés, com Jacó, Isaac. Esse encontro com Jesus e a samaritana, como é que poderia ser entendido essa questão do casamento, se é que, não sei, uma questão teológica? José Leonardo que está falando, não é? Olha, deixa eu só, então, dizer aquela questão que eu falava antes, da referência no livro dos Reis. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17,
versículos de 24 a 41. Para a origem do povo samaritano. Isso já alguém tinha colocado lá. Alguém perguntou também sobre uma referência bibliográfica para o Evangelho segundo João. Aí eu vou aproveitar e vou vender o meu livro também, não é? Então, eu tenho este livro, que é um comentário ao Evangelho segundo João, que está publicado pelas Edições Paulinas. Não é? Então, quem for nas Edições Paulinas... Esse livro tem nas Paulinas, né? Esse livro tem nas Isso. Paulinas. Olha, outra coisa, boa noite, prazer em vê-lo depois de tanto tempo. Meu ex-professor querido. Olha, professor, no caso, eu entendi que, então, a samaritana foi a primeira evangelizadora, né, de Jesus. Posso pensar assim? E que Pode. ela evangelizou a cidade? Posso falar dessa forma? Que ela foi uma das primeiras evangelizadoras e que evangelizou a cidade? Pode sim. Quando ela foi contar. Posso, né? Quando ela foi contar. Sim. Pode sim. Eu quero retomar agora a pergunta de José Leonardo, se eu não estou enganado, não é? José Leonardo, veja, nós temos algumas passagens nos evangelhos sinóticos que falam do casamento de Jesus com a igreja, não é? Que apresentam Jesus como o noivo e a igreja como a noiva. Lá no Antigo Testamento, a gente tem no livro do profeta Oséias essa imagem também do casamento. Mas era assim, o Senhor Deus como o noivo e Israel como a noiva. Aí agora, quando a gente vem para o Novo Testamento, então muda um pouquinho. Então aparece Jesus, não é? Como noivo, tem aquela palavra que vocês conhecem, não é? Jesus dizendo assim, que ninguém faz jejum quando o noivo está presente. Depois que o noivo não estiver mais presente, aí, então, eles jejuarão, não é? O livro do Apocalipse termina com a festa de casamento do Cordeiro com a Cidade Santa, com a Nova Jerusalém. O Cordeiro, que é o Cristo, e a Nova Jerusalém, que representa a igreja. Então, no Evangelho segundo João, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana representa esse casamento entre Jesus e a sua igreja. Não é? Jesus que chama a sua igreja de uma situação que muitas vezes é uma situação de pecado, não é? A igreja, ela é santa e é pecadora, e ela é purificada pelo Cristo, não é? Então, ele é representado, esse poço, e essa conversa que eles têm, não é? Tudo isso leva a essa representação. Espero que eu tenha respondido a sua questão. Eu estou vendo aqui a de Vera, eu vejo que os símbolos de poço, cântaro, significam a lei, e essa água não está mais matando a sede do povo. Jesus vem com a água viva, que mata a sede. Essa comunidade está tentando romper com a lei? Vera, eu penso que não, tá? Eu penso que no Evangelho segundo João, quando a gente vai fazer assim, o Evangelho segundo João, o evangelista faz uma releitura do Antigo Testamento, não é? E essa releitura do Antigo Testamento, ela não é uma releitura em termos de ruptura, mas é uma releitura em termos de ir além, não é? Se a gente quiser falar em ruptura, seria uma ruptura no sentido de que foi tão além, não é? Foi tão a mais que aí rompeu, não é? Não coube, não é? Estourou porque não coube, não é? Então, aquilo que a lei, não é? Já viver segundo a lei de Deus, que a gente já tinha aquilo no Antigo Testamento, a vida no Espírito vem plenificar, vem tornar pleno,
não é? Então, assim como no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, nós temos algumas passagens que falam sobre a lei, comparando a lei com a metáfora da água, não é? A lei, ela mata a sede do Espírito, não é? Então, agora essa vida no Espírito, o Espírito que vem para matar a sede. Tá? Eu diria mais, quando eu falo assim, um povo sedento, não é? Sedento de sentido para a vida, buscando sentido para a vida aqui e acolá, isso gera um cansaço muito grande. Mas quando encontra a verdadeira fonte de sentido, já não precisa mais ficar buscando aqui e acolá. Encontrou, não é? Espero que tenha respondido, tá, Vera? Antônia Helena, ir além de uma real interpretação, sua dimensão mais ampla, e Assis, então, e com isso eu vou também concluindo por hoje, não é? Vou chamando Caroline para ir se preparando. Assis pede para que eu fale sobre o curso de especialização em hermenêutica bíblica. Falo sim, Assis, falo hoje, falo na próxima semana. Então, aqui na Universidade Católica de Pernambuco, nós temos um curso de especialização em hermenêutica bíblica. E o curso vai começar agora, vão abrir inscrições para a terceira turma. Então, a terceira turma será no próximo ano, no ano de 2021. E será na modalidade remota, tá? As aulas serão assim, como a gente está tendo esse curso, não é? As aulas serão assim, nessa modalidade remota. E eu trago mais informações bem detalhadas para vocês sobre esse curso de especialização em hermenêutica bíblica. Vera pede, por favor, colocar novamente o seu livro sobre o Evangelho. Onde encontrar? Encontra nas edições paulinas. Ele se chama só isso mesmo, Evangelho segundo João. Tá? Cláudio está meu nome e é publicado pelas paulinas. Antônia pede, como podemos interpretar deixar o balde, o pote? É porque, para tornar-se discípulo de Jesus, é preciso deixar alguma coisa. Deixar aquilo que se tem. Então, os pescadores, os discípulos que eram pescadores, deixaram suas redes, não é? Até mesmo aquele cego mendigo lá em Jericó, não é? Que se chamava Bartimeu, diz assim que ele tinha um manto e ele largou o manto e foi atrás de Jesus. Não é? Então, até quem tem, mesmo uma pessoa que tenha muito pouco, vai saber aquilo que ela deve se desprender para se tornar discípula de Jesus. Carol, é com você. Professor Pois Paulo, não. Wilson de Petrolina. Uma coisa interessante que eu ainda já tinha lido, mas não tinha percebido, me passou talvez vista grossa na leitura, mas no início do capítulo 4 diz que Jesus, na verdade, não batizava. Quem batizava eram os discípulos. O porquê dele não batizar? É porque ele ainda não tinha sido glorificado? A mulher samaritana que tem com ele no poço, ela não era uma mulher qualquer, ela era muito inteligente, né? Porque ela sabia das coisas, né, professor? Com certeza. Veja, aquela questão que está logo no início, eu até dei pouco espaço, não é? Para aquela questão, faz parte do itinerário de Jesus. Por que Jesus saiu da Judéia e dirigiu-se à Galileia? Então, no Evangelho segundo João, 3 vezes aparece essa referência de que Jesus batizava,
não é? E na terceira vez, depois diz que, na verdade, não era Jesus que batizava. Em todo caso, se Jesus batizava, esse batismo não é ainda o batismo cristão, não é? Ele é ainda um batismo parecido com aquele batismo feito por João Batista. Porque o nosso batismo, o batismo cristão, é um mergulho, uma participação no mistério pascal do Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Então, se Jesus ainda não tinha morrido, ainda não tinha ressuscitado, portanto, esse batismo que a gente tem ali naquele momento é ainda assim um rito, a gente poderia falar assim, um rito de purificação, não é? Pela água, como aqueles ritos que a gente tem no judaísmo. Olha, eu sei que vocês têm, assim, ainda muitas questões, não é? Mas a hora vai avançando e vamos fazer um momento de oração antes de nós concluirmos esse nosso encontro de hoje. Olha, professor Cláudio, essa moça, ela é educadíssima. Eu sou fã da Samaritana. Eu acho que ela tem tanto para ensinar com o coração aberto dela, sabe? Eu sou fã. Eu acho que ela tem muito para inspirar a gente. E por causa disso, eu queria convidar vocês para a gente concluir esse momento, né, cantando uma música que é inspirada nela, né? Nessa vontade que vem do coração dela, que é uma música que é muito conhecida, que a gente canta bastante. Vamos lá? Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança, minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança, minha alma segue, não se cansa de caminhar. Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança, minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança, minha alma segue, não se cansa de caminhar. Jesus é a vida, vencendo toda a morte, mudando a nossa sorte, livrando-nos do mal. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança, minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança, minha alma segue, não se cansa de caminhar. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique em vossos fiéis. Fortalecei-nos com a vossa graça, como a samaritana no poço, para que sejamos perseverantes na oração e sinceros no amor fraterno, por Cristo no Espírito. Amém. E que a gente não se canse de caminhar.